Você aí de casa costuma pensar muito sobre a vida e sobre a morte. Não há como escapar, mas cedo ou mais tarde ela bate à nossa porta. Um professor de história da UFRN decidiu pesquisar sobre o assunto e sobre o local onde repousamos ao fim da vida, o cemitério. Os mortos só morrem quando são esquecidos. Crime e Devoção, Cemitérios do Seridó. Esse é o nome da pesquisa desenvolvida há 5 anos pelo professor Lourival Andrade, do Centro de Ensino Superior do Seridó, da UFRN. O estudo envolve a realidade e a crença popular sobre a sua relação com a morte. É um projeto de memória. Eu cheguei à conclusão na minha vida acadêmica que o cemitério é o maior repositório da memória de uma cidade. Tanto do ponto de vista de uma memória social, de uma memória política, de uma memória econômica e de uma memória das sensibilidades. Nem todos os documentos escritos contam a história de um lugar, porque nem tudo está escrito. E, fundamentalmente, não está escrito a história dos pobres. Não está escrito a história dos que não têm voz. No cemitério, meu amigo, todos estão aqui. Tu pode ser rico ou pode ser top, tu pode ter um túmulo gigantesco ou um túmulo pequeno, tu vai estar aqui. Então tu consegue reconstituir essa cidade ou esse espaço, ou o que a gente chama dessa história local, pelo cemitério. Os túmulos são construídos pelos vivos, ou seja, é a representação dos vivos sobre os seus mortos. 32 cemitérios da região do Seridó Norte rio-grandense já foram pesquisados. Esse tema já rendeu ao professor Lourival e sua equipe uma tese de doutorado, dissertações de mestrado, capítulos de livros e alguns artigos científicos publicados. O túmulo e o cemitério são a extensão, as extensões da vida. Não é? É como se a vida permanecesse a pulsar dentro de um túmulo ou através do olhar de quem observa um túmulo. Então a gente observa a arte cemiterial, a gente observa a construção tumular, os epitáfios que estão nesses túmulos, como é que se elaboram esses epitáfios. Você não tem como conhecer hoje, por exemplo, o Pedro Gurgel. Não tem. Ele já morreu há muito tempo. Mas você olha para o túmulo dele. Você não vai poder me dizer, olhando para um túmulo desse tamanho, de que ele era um homem pobre, simples, um mero operário. Não é? Você vê que não é. Há uma construção aí física que me diz que ele é um homem de muito poder. E tantos outros no cemitério. Então, esse estender da vida para o cemitério, eu espero que seja a grande descoberta da história, sabe? De usar realmente, não que não seja usado ainda, mas a gente devia usar mais o cemitério como laboratório de pesquisa. De acordo com o professor Lourival, desde que alguém morre, todo o processo depois disso vira uma espécie de espetáculo fúnebre. Todo o processo que envolve o inevitável, que é o caso, nesse caso é a morte, ele passa por um processo de espetacularização ao longo do tempo. Eu não estou aqui falando da espetacularização desqualificando e diminuindo esse processo. É porque para mim é um espetáculo, não é? Você construir todo aquele velório, aquela rotina de 24 horas, das pessoas passando em torno do túmulo, muitas pessoas tocando naquele corpo morto, não é? É uma representação do toque, da necessidade desse toque. Aí você tem todo o processo do cortejo, né? Aí é onde, principalmente, quando essa morte se torna mais pública ainda, aí a cidade tem que saber. Tu imagina que no período colonial eram tocados sinos, né? Muitos sinos para avisar, olha, fiquem ligados que alguém morreu. O cemitério também é um local de mistérios e lendas. Aqui, por exemplo, foi enterrada uma mulher que supostamente não teria amamentado seus filhos. Esse local foi lacrado e até pouco tempo atrás era acorrentado, pois reza a lenda que essa mulher teria se transformado em uma serpente. Lendas como essa se ofuscam quando o assunto é fé nos santos curandeiros, personagens que muitas vezes têm mortes trágicas e acabam comovendo a população local, se tornando verdadeiras santidades da crença popular. Ele é santificado pelo próprio povo, né? Pelos devotos. Esses milagreiros, eles são muito relacionados à história local, à história do lugar. Então, por exemplo, os milagreiros do Seridó não são conhecidos em Santa Catarina. Os milagreiros de Santa Catarina não são conhecidos no Seridó. Esses milagreiros, eles fazem parte da cultura daquele lugar. Apesar de todos os sentimentos de perda envolvendo a morte e o sepultamento, essa pesquisa traz justamente o ganho em riqueza científica que o cemitério abriga. É o maior repositório da memória, ou seja, é um documento em
constante transformação. O cemitério daqui a 20 anos não vai ser igual a esse. Nós botarmos nesse túmulo a imagem, botarmos o nome, a data de nascimento, a data de morte, para que isso nunca seja esquecido.